Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Sabemos que Deus quer falar conosco e Ele nos fala através da Sua palavra. Mas precisamos ler, precisamos estudar, precisamos meditar, precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos comparar as Escrituras e aprender aquilo que Deus quer falar conosco. É assim que nós vamos fortalecendo a nossa fé. Fizemos esta série de programas sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E no programa de hoje queremos conversar sobre a igreja que nasce com oração 24 horas. Isto mesmo, a igreja cristã nasceu com oração sem cessar, oração 24 horas. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas com a finalidade de mostrar a história da igreja. A história da igreja nós temos de uma maneira tão detalhada aqui em Atos dos Apóstolos. E vamos ver como a igreja nasceu. Sabemos que Jesus veio, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus operou sinais, maravilhas, Jesus cumpriu seu ministério, um ministério de 3 anos e meio. E depois Jesus sopra sobre os discípulos dizendo, recebei o Espírito Santo. Jesus foi morto, sepultado, ressuscitou ao 3º dia e depois de 40 dias aparecendo aos seus discípulos, aos apóstolos, Jesus então marca um encontro com eles no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus então traz orientações aos seus discípulos, orientações a respeito do que eles haveriam de receber do Pai, a promessa do Espírito Santo. Eles receberiam esta promessa de Deus. O Espírito Santo viria para dar-lhes poder, para capacitá-los para pregar a palavra com ousadia, para não ter medo, para irem até os confins da terra, anunciando quem é Jesus, anunciando a obra do Senhor, anunciando que o Senhor é fiel, anunciando que o Senhor cura, liberta, salva, perdoa e de que o Senhor voltará. Esta era a obra do Senhor, esta era a mensagem que eles deveriam pregar, não deveriam ter medo. O Senhor disse que eles seriam colocados diante de reis, diante de grandes, diante de imperadores, mas que não deveriam ter medo, não deveriam se preocupar com o que haveriam de dizer, porque naquele mesmo dia, na mesma hora, o Espírito Santo lhes falaria, traria a eles a palavra, aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles deveriam falar. E assim foi. Nós vamos ver como que eles obedeceram ao que o Senhor disse. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, nós vamos ler do verso 12 ao 14, como nasceu a igreja. Diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, os discípulos estavam lá no Monte das Oliveiras, quando viram Jesus subir aos céus. Eles foram testemunhas da ascensão de Jesus. Eles viram o Senhor subindo, 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 e 2 anjos se colocaram
ao lado deles, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Este Jesus que subiu há de voltar do mesmo modo como viste subir. Ele vai voltar. Da mesma forma, do mesmo jeito. Este é o cenário. Jesus voltando sobre o Monte das Oliveiras. Jesus ali encontrando homens, mulheres, pessoas que o amavam, que estavam seguindo e que deram a ele o seu coração. Deram a ele as suas vidas, que se entregaram a ele e se tornaram como Jesus, Cristos. Ou seja, também foram ungidos pelo Espírito Santo para cumprir o propósito do Senhor. E como aconteceu isso? Como eles puderam receber o Espírito Santo para caminhar assim? Nós vamos ver aqui que o Senhor havia dado uma ordem. A ordem era: fiquem em Jerusalém. Eles não deveriam ir para Samaria, não deveriam ir para Cafarnaum, nem para Tiberíades, não deveriam ir para Jericó, não deveriam ir para Caná, não deveriam ir para nenhuma cidade onde o Senhor havia estado antes, mas deveriam permanecer em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Eles não eram de Jerusalém, a maioria deles. Moravam em Cafarnaum, moravam na região da Galileia, mas Jesus disse: fiquem em Jerusalém. E eles estavam no lugar ali, desceram do Monte das Oliveiras e estavam num cenáculo. Um lugar parecido uma igreja, um salão, onde eles estavam ali reunidos. E permaneceram em vigília. Em vigília. Não tinham telefone, não tinham celular para ter o contato com a família. Nós estamos aqui. Nós estamos esperando a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, a gente avisa para vocês. Não tinham celular, não tinham telefone, não tinham como avisar as suas famílias em casa. Eles estavam ali no cenáculo. Fazendo o quê? Fazendo o quê? O verso 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Orando, orando, orando. Nós sabemos pela palavra de Deus que aprove a Deus cumprir a sua vontade, trazer a sua vontade através da oração. É como se nos céus nós tivéssemos todo o suprimento de saúde, de paz, de alegria, o suprimento do alimento, da roupa, da casa, dos recursos necessários para fazer a obra de Deus, seja o que for, tudo está ali reservado. Mas para termos acesso ao que Deus nos reservou, nós precisamos de uma chave, e essa chave é a oração. Se a igreja soubesse o valor da oração, se os crentes soubessem quão importante é orar, certamente orariam muito mais. Certamente orariam muito mais. Orariam sem cessar. Estariam orando 24 horas, dia e noite. Temos uma alegria muito grande de Deus ter nos confiado, ao meu esposo Paulo, a mim, a nós, um ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, levantando torres de oração por todo esse Brasil e nas nações, despertando a igreja para orar, despertando a igreja para uma volta ao início. Sabemos que o ciclo da igreja está se fechando. Sabemos que o tempo da igreja, a plenitude dos gentios, está terminando, está se fechando. E como é isto? Sabemos que quando desenhamos um círculo, nós começamos num ponto, desenhamos e terminamos exatamente aonde começamos. Isto é um círculo, isto é um ciclo. O ciclo da igreja, a plenitude da igreja está terminando. E ela está terminando exatamente aonde começou. A igreja começou com oração 24 horas.
A igreja começou com uma vigília que só terminaria quando a promessa chegasse. Que promessa? A descida do Espírito Santo. Eles só iam parar de orar quando o Espírito Santo viesse. É claro que nesse ambiente de oração, ali está a leitura da Bíblia, ali está a oração, ali estão os cânticos, ali está a adoração, ali está esse ambiente de culto ao Senhor. E a igreja ali estava, com os apóstolos todos ali reunidos, e a Bíblia nos traz o nome deles todos: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Ali estavam os 11. Os 11, porque Judas havia se suicidado. Ali estavam os 11. E estavam junto com eles mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus ali estavam, convertidos, porque Jesus tivera um encontro com eles após a ressurreição. Ali estavam outros que estavam acompanhando Jesus, pelo menos 70 homens estavam acompanhando Jesus em todo o seu ministério de 3 anos e meio. Não apenas os 12 apóstolos, mas 70 pessoas. E ali estavam, orando, buscando: Senhor, manda a promessa. Pai, manda o Espírito Santo. Estamos aqui prontos, sedentos de Ti. Perdoa-nos, lava-nos, limpa-nos, santifica-nos e envia-nos o Teu Espírito Santo. E esta oração deve ser feita até hoje. Até hoje o Senhor nos dá o Seu Espírito Santo. Quando nós o buscamos, quando nós o queremos, quando nós abrimos o nosso coração e nós o limpamos e pedimos o perdão, então estamos prontos, quebrantados e prontos para receber esta visitação gloriosa chamada o batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o selo do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vem habitar em nós. Ele vem nos marcar, Ele vem nos selar, Ele vem nos garantir a vida eterna. Mas é importante saber que nós precisamos desta plenitude, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos desta plenitude do Senhor. A plenitude, esse enchimento que é chamado na Bíblia de o batismo com o Espírito Santo ou o batismo de fogo. Esta plenitude do Senhor nos traz o quê? Ousadia. Ousadia para pregar, ousadia para testemunhar, nos traz ousadia para enfrentar todas as lutas, todos os perigos, todas as dificuldades, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da plenitude do Espírito Santo. Você precisa deste batismo com o Espírito Santo para ter coragem para testemunhar, para ter este ânimo, para ter esta vida, para ter este calor, para ter este amor pelo Senhor e pela sua obra. Você precisa. Nós precisamos. E eles ficaram ali 24 horas, dia e noite, orando. Uma vigília de manhã, de tarde e de noite. Que hora o Senhor viria? Que hora o Espírito Santo haveria de vir? Eles não sabiam. Sabemos que foi de manhã. Sabemos que eram 9 horas da manhã, quando Pedro faz aquela mensagem tão linda, dizendo: olha, isto que vocês estão vendo aqui no dia de Pentecostes é a promessa do Pai. É a promessa que Joel nos trouxe no capítulo 2, a promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Foi a promessa cumprida. Eles deveriam ficar em oração unânimes, juntos, homens e mulheres, a igreja, juntos. Ali deveria ter crianças, deveria ter adolescentes, deveria ter jovens,
deveria ter velhos, adultos, a igreja ali representada. E nós vemos que a oração sem cessar, ela vai gerar o cumprimento das promessas tão maravilhosas. A igreja teve momentos assim de oração sem cessar durante em muitas etapas, em muitos momentos da história. Nós tivemos, alguns séculos atrás, há 2 séculos atrás, nós tivemos o movimento dos moravianos. No período da Reforma, século XVI, XVII, a igreja ali esteve com o conde Zinzendorf, ali em Herrnhut, na Morávia, a igreja, na Alemanha, a igreja esteve ali durante 100 anos, orando dia e noite. Eu fiquei muito feliz de saber que um dos tópicos de oração da igreja, nesses 100 anos de oração ininterrupto, foi exatamente orando para que os judeus voltassem à sua pátria. Os judeus voltassem a Israel, a terra prometida. Era impossível. Eles estavam espalhados por toda a terra. Era impossível. Impossível. Judeus falando russo, alemão, espanhol, italiano, inglês, francês, português, os dialetos indígenas na África e em todos os lugares da terra. Judeus, o povo de Israel. Porque o Senhor havia dito que eles seriam espalhados por todas as nações da terra. E quando Deus diz todas, é realmente todas as nações. Então, eles não tinham mais aquela cultura, aquela afinidade para estarem juntos, mas Deus preservou no meio do seu povo a sua palavra, a língua hebraica com que liam e cantavam juntos nas sinagogas. Deus preservou no coração deles o desejo pelo cumprimento da palavra de Deus. E o Senhor disse que eles voltariam para a sua terra, que eles reconstruiriam as cidades antigamente assoladas, que eles plantariam vinhas e beberiam seu vinho, que eles plantariam e o deserto iria florescer, o deserto iria se encher de flores e de frutos, o deserto ficaria verde, exultaria. Toda a nação haveria de renascer, os rios haveriam de brotar. Toda a palavra de Deus se cumpriu. 100 anos de oração sem cessar dos moravianos para preparar a vinda de Jesus. Para preparar através de Israel, voltando para a sua terra, como o sinal mais maravilhoso, o sinal mais importante da volta de Jesus. A volta de Israel para a sua terra, isto significou tanto, porque isso nos mostra que a Bíblia é a verdade. A Bíblia fala a verdade. As profecias do Senhor, elas são a verdade e elas se cumprem e se cumprirão e continuarão se cumprindo. Tudo que está no Apocalipse vai se cumprir. O Senhor então disse: fiquem em Jerusalém. E a igreja obedeceu. Fiquem em oração. E a igreja obedeceu. Orem até receber a promessa do Pai. E eles ficaram orando até receber. E receberam. E a igreja começou desta forma. Unidos, num cenáculo. Ali estavam homens, mulheres, galileus, judeus, iletrados, analfabetos e formados na academia. Ali estavam homens e mulheres, a igreja em oração. Nós sabemos que a oração, ela une o povo de Deus. A oração nos faz ver e trazer dos céus as promessas de Deus. Os moravianos oraram 100 anos, dia e noite. E nesses 100 anos de oração, o Evangelho se expandiu por toda a terra.
o Evangelho se expandiu em missões transculturais. Missionários foram, nosso Brasil, as nações da América foram alcançadas pelo Evangelho nesse período. No século XIX, final do século XIX, chegou o Evangelho no Brasil. O Brasil foi cristianizado pela Igreja Católica Romana, mas cristianizado conhecendo Cristo, mas sem conhecer a salvação em Cristo. Conhecendo a história de Jesus, mas sem conhecer Jesus pessoalmente, sem ter um relacionamento direto com Jesus e receber dele a salvação e a vida. Tendo um evangelho distorcido, um evangelho levando para tradições e colocando Maria numa posição que Deus não lhe dera. Mas Maria, a posição dela é de ser bem-aventurada, amada, exemplo, mas jamais ser adorada, venerada, ter pessoas orando a ela, pedindo a sua intercessão. Jamais. Então, o Brasil foi fruto, o Evangelho no Brasil foi fruto da oração também dos moravianos, que oravam por missões, oravam pelas nações. Agora, no final da história da Igreja, agora quando o Senhor está fechando o ciclo da Igreja, da história da Igreja, quando a Igreja do fim se encontra com a Igreja do início, nós estamos vendo que assim como no início começou com 24 horas de oração, Deus está fazendo isto hoje. E é tão importante que você, pastor, compreenda isto. Que você que é líder, compreenda que é tempo de orar, é tempo de fazer parte desse mover do Senhor, ouvir a voz de Deus, estar afinado, alinhado com a voz do trono, cumprindo este propósito. Assim como os moravianos foram fiéis, gerações e gerações, passando, orando, sem cessar. Hoje, você é chamado a orar sem cessar, dia e noite. Os gideões oram individualmente na torre, os homens na madrugada, as mulheres durante o dia, por 7 alvos de oração. E o primeiro alvo é, oramos pela unidade da igreja e por avivamento. Porque a unidade vai trazer o avivamento. O avivamento vai trazer a igreja de volta à palavra, à vida íntima com Deus. E isso é tão importante. Lembre-se que a palavra de Deus se cumpre, a vontade dele se cumpre em nós. Deus é real, sua palavra é eterna, o Senhor é fiel e cumpre a sua palavra, as suas promessas. Vamos orar então? Vamos orar para que a igreja possa ter esta compreensão e deixar o Espírito Santo agir. Vamos orar para que venha o reino do Senhor. Orar para que se cumpra a sua palavra, tudo que está no Apocalipse. E Jesus venha, possamos dizer, Maranata. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, pois eu Te quero, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Eu me entrego a Ti para viver na Tua presença, para fazer a Tua vontade, para glorificar o Teu nome. Sou Teu, hoje e para sempre. Recebe-me, unge-me, usa-me em todo o tempo. Eu me entrego a Ti. Que a Tua graça, que a Tua palavra sejam realidade na minha vida e na minha família. Toma o meu lar em Tuas mãos. Todas as coisas que são minhas são Tuas. Eu Te entrego ao Senhor. Pai, que nesta hora o Senhor alcance cada pessoa que nos assiste, cada coração. Traz a Tua paz, traz a certeza de salvação, traz o desejo de orar, o desejo de fazer parte deste exército 24 horas na Tua presença.
Traz o desejo de te amar, de te servir com mais intensidade. Traz a cura, a paz, a alegria, os recursos. Cobre as necessidades de cada um com o teu amor e o teu suprimento. Nós abençoamos cada lar, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.